Tá? Despesas do orçamento. Então, eu falei da arrecadação, do perfil de arrecadação nosso, comparativamente a outros países, tributamos menos a renda, e aí isso te dá um argumento para dizer que quem manda no Brasil são as pessoas de renda mais alta. Mostrei o tamanho de nossa arrecadação, comparando com outros países, apenas para a gente ancorar o nosso debate. Mostrei os subsídios, são nacos de poder do governo federal que são arrancados por determinados interesses, então, nesse sentido, eles também podem mandar no Brasil. Aqui, a rigidez do nosso orçamento. O nosso orçamento é muito rígido. O que é um orçamento muito rígido? Tem aqui os nomes dados a isso. Despesa obrigatória, ele tem muita despesa obrigatória. Despesa obrigatória, basicamente, é despesa com folha de pagamento e aposentadoria. São despesas que elas não podem deixar de serem feitas. Tá? Então, são despesas obrigatórias. E as despesas discricionárias são despesas que são mais fáceis de decidir, que não são de salário nem de aposentadoria. Você direcionar a despesa discricionária aqui e acolá, mudar de um ano para o outro. Então, nosso orçamento é muito rígido, tem um quadro comparativo bem referenciado aqui, né? A fonte é o relatório chamado Resultado do Tesouro Nacional, que compara com países, né, nossos vizinhos aqui da América Latina. Tá? Então está aqui o Brasil, né, 93% é um orçamento menos flexível nessa comparação. Tá? Os orçamentos analisados foram de 2010 a 2016, isso não muda muito, de novo, o orçamento é rígido. Tá? O 93%, né, isso está em linha com o que está aqui, olha, 2017... 2016, talvez o resultado ali tenha um pouco maior, mas enfim, não muito distante, tá? Mas, e os outros países menos, né? Então tá aqui Equador, o México, né? 70% é rígido, né? Uruguai, 78% rígido, Argentina, 85%, enfim, só para ter um quadro de comparação. Talvez o país grande aí em população, em território, mais comparável, o México, cuja rigidez é bastante menor do que o orçamento, a rigidez do orçamento no Brasil. Tá? Despesas orçamentárias, né? Agora eu vou entrar vocês encontram isso no site da Instituição Fiscal Independente do Senado Federal. Eu peguei o dado, coloquei numa planilha e fiz o tree map do dado. Do lado esquerdo, o gasto por órgão em bilhões de reais, né? E do lado direito, percentualmente, né? A dívida pública, vou debater isso com calma, a dívida pública está no orçamento, ela não entra na parte da rigidez. Quando se calcula a rigidez, né, você calcula a folha de pagamento e os outros gastos que não a dívida pública. Agora eu estou mudando o olhar do nosso orçamento, porque as pessoas dizem que quem manda no Brasil são os banqueiros por causa do financiamento da nossa dívida pública. Tá? Ministério do Desenvolvimento Social, o segundo maior, está aqui. Aqui nesse quadro, né? Então, 39% do nosso orçamento gasto com a dívida pública, 24% com o desenvolvimento social. Aqui está a Previdência, por isso é tão grande. Transferências para estados, Distrito Federal e municípios, essas transferências são obrigatórias, essa receita transfere obrigatoriamente para eles, transferências constitucionais. Ministério da Saúde, 4%, Ministério da Educação, 3%. Tá? Então estão aqui os gastos principais do nosso orçamento. Um pouco sobre a eterna discussão da dívida pública, só para a gente olhar aqui a dívida pública como percentual do PIB, está aqui a fonte dos dados. Ela era menor na ditadura e cresceu na democracia. Alguém pode se precipitar na análise, né, e dizer que a leitura é democracia versus ditadura. Então, a dívida pública ela é utilizada para atender a população de um modo geral. Sem ela, o governo não consegue adotar uma política macroeconômica que atenda a maioria dos brasileiros, coisa que na ditadura não era feito, mas na democracia passou a ser feito, e, portanto, a nossa dívida como proporção do PIB aumentou muito na democracia. A leitura está errada, né? A leitura mais correta é uma leitura complexa, ela depende do gerenciamento da macroeconomia do país. A dívida pública
ela pode ser aumentada ou diminuída em função das decisões macroeconômicas, decisões de política econômica do governo federal. Fernando Henrique se utilizou da dívida pública, a política econômica, macroeconômica de Fernando Henrique se utilizou da dívida pública como um caminho para segurar a inflação. Nesse sentido, beneficiou a maioria da população, deixando esse passivo a dívida pública. Durante o governo Dilma, a dívida pública aumentou em função das isenções tributárias que aumentaram muito, as desonerações, né, que aumentaram muito naquele período. Então, foi adotada uma política, decisões de política econômica que resultaram no aumento da dívida pública. É claro que a taxa de juros do Banco Central, a taxa Selic, também contribui, coloca uma carga orçamentária sobre a dívida pública.